Ceará venceu e conseguiu ali não desgarrar tanto, né, do G4. Se não vencesse hoje, já estaria numa distância considerável ali para o grupo de acesso, mas conseguiu bater outro nordestino, né, o CRB, que por outro lado está na corda bamba, já está ali ameaçado pelo rebaixamento. Daniel Paulista ameaçado, será? Enfim, vamos debater isso a partir de agora. Vamos começar pelo Ceará, JP, que encerrou aí uma sequência negativa, né? 2 derrotas, uma fora de casa para o Goiás e outra para o Mirassol em casa, né? Essa aí foi bem mais dolorida, porque foi em casa, né? Enfim, perder pontos em casa nunca é bom, mas fato é que o Ceará conseguiu recuperar, conseguiu aproveitar o mau momento, né, do CRB. O CRB que tinha perdido o primeiro jogo em casa justamente na rodada passada, né? Para o Novo Horizontino, era um time que perdia muito pouco nos seus domínios e perdeu novamente hoje para o Ceará. Gols aí do Ailon e do Eric Puga. Conte a história desse jogo. O Ceará realmente foi melhor? Veja, Fábio, hoje, na noite de hoje, a gente teve aquele típico joguinho de Série B. Aquele joguinho que a gente conhece, que não tem muitas. Não é tão animado, não tem uma grande atuação individual, já vou dando spoiler. São dois times ali com um pouco de medo de se expor, que ao mesmo tempo vai tornando o jogo um pouco mais moroso, mas a gente vê, né, naturalmente pelo resultado, pelas fotos que vão aparecendo aí na matéria do Game Arena, dos sorrisos cearenses, sorriso do Vozão, que foi um Ceará que conseguiu fazer um jogo correto, de não sofrer, de não se expor, de não dar oportunidades para o CRB que vem em baixa, né, sobre se portar. E aí, ali, na metade do primeiro tempo, por volta dos 26, 27, numa escapada interessante, começa pelo meio, vai para o lado direito, né, até aquele momento. É até engraçado porque se você até procurar algum replay, algum lance do gol, a transmissão, eu acho que foi a transmissão do GOT, passou na minha timeline, eu vim assistindo pelo Premiere, mas no GOT, na hora que inicia a jogada que termina no gol do Ceará, com 27 minutos de jogo, ele mostrava na tela um quadro de finalizações. E se eu não estou enganado, até aquele momento ali estava 1-1 em finalizações certas. Um número assim, naturalmente, muito baixo, né? Para quase 30 O jogo minutos. acabou 4-2, né? E 2 do Isso. CRB e 4 do Ceará. Não foi um jogo com grandes chances, né? E ali, com quase 30 minutos de jogo, essa estatística que passou, né, na tela, exatamente no momento que inicia o gol do Ceará, falava muito bem, né? Aquele jogo moroso, aquele jogo onde o CRB tinha um pouquinho mais de posse, mas era um CRB que ali por volta de 55, 56% de posse de bola ao longo do primeiro tempo, mas sempre com 5, às vezes 6 jogadores atrás da linha da bola. Então era um time que estava, mesmo com posse, mas claramente muito preocupado em não se expor, em não se abrir. De um lado, o William Formiga vinha compondo um pouco mais a linha, né, a saída de bola junto aos zagueiros. O CRB que vem passando por um problema desde a lesão do Fábio Alemão, né, ainda não tem o encaixe da dupla de zaga, essa dupla que vem mudando, Simon, o Anderson, Gustavo Henrique, vem passando por alterações. Formiga ali compondo quase uma linha de 3, sem sair, sem se expor. Do outro lado, o Hereda, que a gente sabe que é um cara que tem valências mais ofensivas, mas também subindo ali muito na boa, como a gente chama, muito tranquilo, muito sem deixar espaço, muito preocupado para não deixar espaço nas suas costas, né, para não se expor, daquele do lado direito do CRB, seria o lado que Eric Puga caía, né, que hoje a gente sabe que é talvez a principal arma ofensiva do Ceará, não à toa no segundo tempo consegue também o gol que amplia o placar. Mas um jogo assim, moroso, sem muitas expectativas até aquele momento. Um Ceará que também, da mesma forma, vinha num bloco mais médio. O Ceará que
Depois do jogo em casa, Lourenço, que é uma peça importantíssima nesse meio campo, tem uma lesão no ombro, né? E aí, no jogo passado contra o Mirassol, Léo Condé foi um pouco ousado, podemos chamar assim, escalando 4 atacantes, né? Ele perde o Lourenço, que é um segundo volante, baixa Mugni de meia, de um segundo atacante, para formar a dupla de volante, e coloca o Lucas Rian, né, aberto pela direita, traz Saulo e traz Ailon para dentro, 2 jogadores de muita força, conseguiu um volume, conseguiu ter chances criadas, mas não conseguiu aproveitar ali contra o Mirassol, consegue até 1-1, mas na reta final comete um pênalti. Hoje a gente viu, até pela partida fora, né, a gente viu um time que, ainda sem Lourenço, mas já abriu mão dos 4 atacantes, por mais que eu acho que isso não foi o problema do jogo ali contra o Mirassol. Tá? Inclusive, estive em loco nesse jogo, assisti com alguns amigos, torcedores e do staff do Vozão. Não acho que os 4 atacantes foram o problema naquela partida, muito pelo contrário, foi uma solução até interessante. Mas hoje, fora de casa, um time mais precavido, um Richarlison voltando na vaga do Lucas Jean, compondo o meio-campo. A gente viu ali Saulo, em alguns momentos, um pouco mais aberto, né? Cai muito para dentro, o próprio Ailon. Lucas Mugni voltando a jogar um pouco mais adiantado, e hoje talvez, mesmo o melhor jogador no ano do Ceará, não tem como negar que é o Pulga, tá? O Eric Pulga. Mas nesse recorte mais atual, e aí talvez pós-chegada de Léo Condé, talvez o principal nome seja o Lucas Mugni. E aí a gente viu um Lucas Mugni ali voltando à sua posição mais avançada, mas em vários momentos baixando, segurando, articulando o jogo, achando passes em profundidade, né? É o grande pensador desse time, é o cara mais cerebral desse time, e tem ajudado muito também na conclusão de jogada, com assistências, né? Sendo muito importante. Fez mais uma partida legal na noite de hoje. E aí foi dessa forma, né, nesse jogo moroso, nesse jogo sem tantas emoções, que ali aos 27 o Ceará abre o placar, né, numa jogada que a bola vai para um lado, vem para o outro. Tem a finalização do Pulga ali, que você já esperava o gol naquele momento da finalização do Pulga, e ela vai na trave e volta no pé de Ailon dentro da pequena área, ele só faz complementar para o gol. Foi a sorte do Pulga, viu? Porque ia ser um daqueles gols inacreditáveis, né? E aquele ali ia para o inacreditáveis. E aí, a sorte, né? Vou chamar assim, ele acaba contando com essa sorte dela voltar no pé do Ailon. E Ailon até ali um pouquinho de canela, mas conseguiu colocar para dentro. Era o que importa, era o que importava naquele momento para o Ceará. E era um baque, né, no CRB que não vive boa fase. Era um CRB que naquele momento... Um CRB que vem passando por também perdas, né? Pré-jogo, perdeu o Léo Pereira, que talvez seja o cara que com maior capacidade criativa hoje dentro do CRB. Né? Pelas notícias que vi, trata-se aí de um quadro de conjuntivite, mas já não tinha também o João Pedro, já não tem também algumas rodadas do Fábio Alemão. Então é um time que já não tem tantas opções, que já passa por um momento de dificuldade de resultados, de tabela, já passa por um momento de questionamentos muito, muito grandes no trabalho de Daniel Paulista, sobretudo ali pós sondagem, vamos chamar assim, do esporte, né, que se noticiou, e ele optou pela permanência e já vem sofrendo uma pressão, talvez por uma saída, por uma demissão. Eu não acho que vai acontecer nesse momento, mas já começa a ficar difícil, as cobranças já começam a ficar mais claras, né? As críticas já começam a ficar maiores por parte da imprensa, por parte de torcida, a torcida que vem tratando muito como um time que perdeu ali o aspecto mental pós-decisões, né? Um time que se preparou, de certa forma, para uma decisão ali de Copa do Nordeste, se preparou ali, de certa forma, para fazer uma Copa do Brasil, para tentar ir mais longe. A gente viu um time poupando na Série B, né, em prol de confrontos na Copa do Brasil, mas que acabou caindo, o que é também totalmente natural para o Atlético Mineiro. E não consegue se encontrar na Série B, não consegue se encontrar. Um time que tem uma força
em casa muito forte, mas nesse momento, né, já passa por 2 derrotas, e é um time que fora de casa quase não tem força, é um time que praticamente cumpre tabela fora de casa. Quando esse time começa a também não fazer sua parte em casa, fica difícil, e aí por isso a gente vê esse CRB no momento que está, né, margeando ali o Z4, a zona de rebaixamento, e na minha visão talvez um pouco descolado da realidade, quando você está na 16ª colocação, com 22 rodadas, 21 rodadas, e você está dando entrevista falando de brigar pelo G4. Eu acho que o CRB, no mínimo, aí precisa colocar o pé no chão, entender que o campeonato são os 45 pontos, buscar esses 45 pontos, e aí, sei lá, se conseguir engrenar e vai conseguir 45 pontos faltando 5 rodadas, eu não acho que se fala em G4 mais, tá? Para esse CRB, eu não acho. Mas também, ok. A partir do momento que você atinge 45 pontos, tem algumas rodadas, é um campeonato que tem uma média, né, de pontuação, um ritmo de pontuação mais lento. Lá na frente, talvez você possa falar, nesse momento, você sendo 16º 12 colocado. pontos, né? Nesse momento pro. Isso, 12 pontos de pro diferença com muita gente ali no meio faltando jogos. Então, assim, no mínimo tem que colocar o pé no chão, no mínimo tem que saber em qual realidade se está para poder, de fato, se encarar da forma que precisa. Porque se ficar nessa ilusão, se ficar sonhando e perdendo jogos e perdendo em casa e sonhando e prometendo e falando em G4, daqui a pouco a gente vai ter que trazer pautas bem mais graves, vamos dizer assim. Mas voltando só um pouquinho para o jogo, Fábio, aí eu vou pedindo a permissão para ir passando por pontos fora do jogo, justamente porque o jogo não teve tanta coisa assim. Foi essa reta de final de primeiro tempo após o gol, 15 minutos ali, foi mais uma sequência de posse de bola para o CRB, o Ceará já buscando se armar ainda mais para o contra-ataque, mas sem chance, sem nada demais para os dois lados. Quando já volta do intervalo, aí sim a gente viu um CRB que teve talvez o seu melhor momento, né, ali na volta do intervalo. Acho que o principal momento deles foi numa falta que o GG cobrou e o Richard faz grande defesa, tá? Falta daquelas que você ou pagou e Richard vai lá, pula, faz uma grande defesa, na queda se enrosca ali um pouco na trave, e aí faz uma coisa que, assim, eu particularmente não sou muito fã, mas Richard é um especialista nisso, né? Que é segurar o jogo. Viu que o time vinha ali naquele momento, o CRB gostando um pouco mais da partida, conseguiu essa boa chance através de uma falta, e Richard cai ali, se enrosca na rede, já cai tirando a luva, pedindo atendimento, segura, esfria. Essa bola estava no escanteio do CRB, né? Na cobrança do escanteio, o CRB até consegue um cabeceio, mas passa na lateral sem tanto perigo. E aí, a partir disso, o Ceará volta a dar uma melhorada na partida. O Ceará volta um pouco depois a equilibrar mais ações, né? A entrada do Richardson hoje foi exatamente a alteração a mudança assim do jogo passado, né? Além do próprio Matheus Felipe, que saiu por ter sido expulso, e naturalmente a volta do David Ricardo, e é importante pontuar isso, sobretudo para o segundo gol, o gol que mata aí a partida, basicamente. Mas a entrada do Richardson, né? A saída do Lucas Rian e a entrada do Richardson, um volante de ofício, um cara que tem boa recuperação de bola, que tem boa liderança, isso é muito importante para o Ceará. É um time que às vezes falta esse cara que chame ali um pouco de responsabilidade dentro da partida, quando o time não está num melhor momento. A gente viu um Richardson ali muito equilibrado, não aparecendo muito, não tendo tantas ações com bola, mas sendo uma peça ali de equilíbrio, junto com o Patrick no meio, junto com o Mugni, sempre ajudando muito defensivamente, né? Um time que não, em momento algum, foi de se expor, e aí dessa forma, fazendo o CRB querer subir no campo, querer conquistar campo, querer pressionar, querer estar mais em cima, foi que David Ricardo achou um passe longo, né, para Eric Puga nas costas do Simon, se eu não estou enganado, né? E ali
Eric Pulga fez o que faz de melhor, né? Vai por 1-1, consegue, traz essa bola para dentro, finaliza, põe o 2-0 no placar, e ali, naturalmente, por tudo que o CRB tinha feito ou não tinha feito até aquele momento, era muito natural que você esperasse que esse 2-0 fosse o resultado final, ou o mais próximo depois desse 2-0 seria muito mais o Ceará ampliar do que o CRB chegar ao 2-1, tá? Porque não teve criatividade, e aí as mudanças começaram a vir no time do CRB, né? João Neto, entrou Rian, que é um lateral esquerdo mais jovem, mais de potencial ofensivo, né? Emprestado pelo Bahia, e Rian entrou no lugar de Formiga, que eu já tinha comentado que vinha sendo um lateral mais equilibrado na construção do jogo, não na conclusão. Acionou Labandeira, enfim, foi acionando atletas, né, na expectativa de tentar mudar o jogo, de tentar melhorar a equipe, mas isso não aconteceu. Tá? O CRB foi muito ali para os cruzamentos, foi muito para as bolas laterais alçadas na área, e o Ceará num jogo tranquilo, né, tão tranquilo que em certo momento, já pelos 70 e tantos, eu parei de se... Rapaz, pensando aí já para fazer o gancho já com as atuações individuais, até agora o Ceará não trocou ninguém, ou trocou e eu nem percebi, perdi aqui, passei, e aí fui pegar o celular para conferir aqui no aplicativo, na mesma hora que eu peguei, o narrador falou ali que o Ceará preparava suas 2 primeiras alterações, né? Então, assim, foi aquele jogo onde o Ceará nem se desgastou muito, vamos dizer assim, conseguiu ter seus atletas em campo enquanto quis, do seu time titular, um time equilibrado. As primeiras alterações do Ceará foram nesse sentido, não à toa a gente viu a entrada do Lucas Rian, um cara que vai buscar contra-ataque, um extremo de velocidade, um cara leve, né, com essa característica bem parecida ali com o Pulga, e o Jean Irmer, que é um volante mais de contenção, e aí com a saída do De Luca, né, que é um cara que tem valências mais com a bola no pé, então ele bota mais um cara ali de contenção e mais um para puxar o contra-ataque, mas naquele momento o jogo basicamente já estava definido, eram minutos ali, 15, 20 minutos basicamente protocolares, né, o CRB não conseguiu, não ofereceu nenhum tipo de desgaste, não ofereceu nenhum tipo de dúvida ali quanto ao Vozão, que fez uma reta final de partida tranquila, mantendo e garantindo seu resultado, né? E dessa forma volta a pontuar, volta a vencer e volta a se aproximar do G4, o Vozão. Muito bem, hoje o Vozão, o JP, não sofreu gol, né? Algo raro nessa Série B. O time tem uma das top 5, né? Até a rodada passada acho que era a 4ª pior defesa. Tá, certamente ainda está entre as piores defesas, mas não sofreu gol. Depois de 5 jogos, dá para dizer que houve alguma evolução nesse sistema defensivo aí pro jogo de hoje, ou foi mais a ineficiência do adversário? Fábio, por ter sido somente a primeira partida, tá? Já no jogo passado contra o Mirassol, na minha visão, o Vozão fez uma partida defensivamente interessante, né? Vale lembrar que naquele jogo o Ceará sofre um gol, acho que aos 6 minutos, mas um gol de uma bola parada, né? Uma falta lateral que tem um desvio ali meio do Luiz Otávio, meio um desvio contra, mas aos 6 minutos sofre um gol a partir de uma falta lateral de uma bola parada e sofre o 2-1 já nos acréscimos, também num gol de pênalti, né? E aí o Ceará basicamente passou 85 a 90 minutos contra o Mirassol, quase que sem sofrer. Bem colocado, conseguindo recuperar as bolas, mas naquela ocasião teve Matheus Felipe, né, como zagueiro fazendo dupla com Ramon, e teve Lucas Mugni como dupla do Patrick De Luca, né? Hoje tem o Richardson e avança o Mugni, então você tem uma peça como o Mugni que ajuda muito a pressionar, que ajuda a compor muito o meio-campo, e você teve o David Ricardo, que para mim
está acima do Matheus. Tá? Na minha visão, o David Ricardo é uma peça que hoje consegue oferecer mais do que o Matheus Felipe. Então, por peças, eu acho que hoje o Ceará teve a sua melhor composição. Tá? Espero que a gente consiga ver, mais uma vez, né, uma base parecida com essa, e aí, a partir disso, poder falar um pouco mais dessa evolução, mas que, repetindo, a gente precisa ver um pouco mais. Mas já pelo que foi o jogo passado, contra o Mirassol, mesmo sofrendo 2 gols, mas de bola parada, né, dentro do jogo corrido, dentro das organizações defensivas, foi um Ceará que não sofreu também contra o Mirassol. Tá? E aí, talvez sim, a gente esteja vendo, né, um traço aí, que é do Léo Condé, que é de ter um time mais ajustado ali defensivamente, que é de ter um time muito físico, muito brigador, ele gosta disso, né? E acho que agora talvez o Ceará esteja chegando no seu melhor momento nesse sentido. Muito bem. Campinho, pronto, querido Rodrigo Carvalho? Vamos agora para as análises individuais, né, para o jogo entre Ceará e CRB, né? CRB e Ceará, mas antes do Campinho, ainda voltando ao assunto CRB, né? O Daniel Paulista, tu já falou que acha que ele não cai, né? Mas o que me parece que o CRB, eu acho que ele não soube lidar com as competições, né? Com Copa do Nordeste, ali a decisão. Diria mais com as eliminações, Fábio, porque Isso. o CRB parecia estar jogando mais quando tinha ali até mais competições no calendário, quando dividia mais as atenções. Parece que estava sendo aquele time forjado, moldado para o mata-mata, né, para a briga. Ali a gente viu aquela grande final da Copa do Nordeste, a gente trouxe uma ampla cobertura aqui, que o CRB fez um bom jogo na ida, fez um grande jogo na volta, fez jogos interessantes na Copa do Brasil, né, de certa forma ali, o jogo de ida também contra o Galo, onde abre 2-0, né, enfim, de certa forma a gente viu um time fazendo confrontos interessantes dentro de uma plataforma, dentro de um confronto contra adversários que tinham talvez mais obrigações do que o CRB, mas agora quando a gente vem para a Série B, já não consegue ter nem perto do que a gente já viu no mata-mata. Nem perto. Então, assim, parece que era um time moldado ali, trabalhado para o mata-mata, com expectativas naquilo, tá? E aí que talvez não esteja suportando o baque. Talvez não esteja sabendo lidar com o baque dessas eliminações, com o baque dessas expectativas, com o baque ali de um título, né, que poderia ter sido ali inédito e grande para o CRB. E a todo momento, nessa Série B, buscou muletas. Porque já fez, não, porque tem jogos atrasados, não, porque tem precisa melhorar o elenco. Eu não estou dizendo que isso não existe, existe. Mas o CRB já trouxe algumas peças. Hoje a gente viu Rafael Bilu em campo, né, trouxe lateral esquerdo, trouxe o Rian, que na Copa, por exemplo, na Copa do Nordeste, a gente lembra de um CRB que jogou as finais com o Matheus Ribeiro improvisado no lado esquerdo. Hoje você já tem Rian, hoje você já tem Jorge, hoje você já tem o Rafael Bilu, hoje você já tem um Cleiton. Hoje você já tem mais algumas peças à disposição, mas que não consegue um encaixe, que não consegue encontrar o caminho da Série B, que não consegue ter ali uma sequência, né, que não consegue ter pontuação fora de casa, que é um ponto muito importante nessa busca ali para brigar mais em cima, mas nesse momento agora, onde mesmo na briga de baixo, você já não faz o seu dever de casa e aí você vai ter que arrumar fora de algum jeito. Tá? Eu acho que Daniel tem crédito. Eu acho que Daniel já mostrou o suficiente para provar que é capaz de sair disso. Nesse CRB, sobretudo. No CRB, sobretudo. Mas precisa, talvez, o CRB como um todo, e aí não sei se é só Daniel, não sei se vem de direção, mas eu acho muito deslocado da realidade o time na 16ª posição, com mais da metade do campeonato
rolado e você está falando em brigar pelo G4. Acho que o primeiro passo é esse, para você entender a O time realidade. que ainda entender... não venceu fora de casa ainda na Série B. Exato. Né? É entender onde você está, para entender pelo que você briga, para saber quais são os caminhos para essa sua briga. Para saber quais são os caminhos para essa sua briga. É valorizar os jogos fora de casa, talvez nesse momento que você perde a sua grande referência defensiva no Fábio Alemão, talvez ter um esquema um pouco mais seguro. Você teve o Lucas Caliel hoje, que é um volante, um meia/volante, Falcão, João Pedro, talvez um Jorge ali compondo um lado do campo, numa segunda linha, sabe? Você precisa, talvez, de alguma forma, dar um passinho atrás, entender o que é que está acontecendo, refletir, e aí sim passar a jogar o campeonato, passar a disputar o campeonato, conseguir alguma vitória fora de casa, até para poder, de fato, suprir esses pontos que estão sendo deixados pelo caminho dos jogos em casa. Muito bem, né? Se o CRB não quiser o Daniel Paulista, eu acho que tem quem queira, né? Tem quem queira. Mas eu acho e torço por isso que continue querendo, porque eu acho que o nome é esse. Tá? O nome nessa altura também vai achar alguém melhor que o Daniel Paulista, né? Só se for aquele famoso técnico para apagar incêndio e tal, mas e aí, de fato, médio e longo prazo, é assumir que briga lá embaixo, né? Trazer esse cara de apagar incêndio é assumir que briga lá embaixo. Que eu acho que precisa entender isso nesse momento. Mas acho que é possível sair disso com o Daniel. Muito bem. Vamos agora para o campinho, vamos para essas análises individuais aí do Vozão. Hoje que tivemos mais uma vez o Richard no gol, não tomou gol, fez uma defesa ali importante no segundo tempo. Isso, e aí? Uma defesa ali importante no segundo tempo, na falta. É um cara muito importante para manter esse Ceará sempre vivo nas partidas. É um cara experiente para quando está à frente do placar, né, conseguir ali ganhar minutos, conseguir acalmar o time. Na reta final fez mais uma boa defesa. Nenhum milagre, nada de outro mundo. Eu acho que o jogou bem, tá bem colocado aqui. Tá suficiente para Richard. Não teve que fazer nenhum milagre, não foi o melhor da partida, mas goleiro experiente, goleiro que está sempre pronto ali para ajudar o time, que está sempre pronto para manter o time vivo, né, manter o resultado. Eu acho que Richard faz a parte dele e é uma peça bem interessante aí que o Vozão tem. Fica aí no jogou bem. Bom, vamos para as laterais, começando com o português Rafael Ramos. Ele mesmo. E aí já é uma avaliação para mim que praticamente vai servir para os dois. Hoje, os dois laterais do Vozão, para mim, fizeram aquela partida típica do razoável. Sem sofrer, sem ser uma avenida, sem ser uma porta aberta, mas também não ofereceram nada de tão bom assim, que chame a sua atenção. Foi aquela partida discreta dos dois lados, sobretudo do lado direito. Eu acho que é até importante, porque você tem Rafael, quando coloca Rafael você quer ver Raí, quando tem Raí você quer ver Rafael. Defensivamente, Raí, né, que é o reserva, costuma sofrer bem mais, mas Rafael também não é lá aquele primor defensivo, não é aquele cara mais seguro de todos. E aí, quando ele faz uma partida que ele não sofre, eu acho que já fica aí num ponto legal, já fica aí num ponto suficiente, tá? Mais discretos dos dois lados. Pela parte dele, foi uma surpresa boa ali que o CRB não pôde contar com o Léo Pereira, né, que é o cara que cai daquele lado dele, do lado do Rafael. Então, teve essa sorte aí do pré-jogo contar com o Léo Pereira fora. Né? E Matheus Bahia é um cara que eu sempre espero um pouquinho mais, tá? Mas é um lateral de característica que eu gosto, de característica mais equilibrada, mas consegue ser um apoio interessante ali, consegue fazer um jogo associativo legal com Pulga, fazer ultrapassagens. Cara que é um lateral que eu gosto bastante.
tá? Do Matheus Bahia, mas também discreto hoje, tá? Não teve nada demais daquele lado dele, né? Nem defensivamente, nem ofensivamente. E para mim, os dois, o razoável tá muito bem colocado. E aí já coloco também o razoável no Ramon Menezes, né? Esse cara que é um pilar ali, é um cara mais experiente, né? Mais rodado. Mas, assim, CRB, né? Hoje, a atuação do Ceará foi uma atuação ali que foi, de certa forma, condicionada pela partida ruim do CRB e acabou puxando um pouco, assim, a partida para baixo. Talvez se o CRB tivesse jogado até um pouco mais, a gente pudesse ter visto mais dos jogadores do Ceará, né? Desses que a gente está falando até aqui, né, sobretudo dos jogadores defensivos, e dizer, não, Ramon Menezes aqui fez uma grande partida, marcou, anulou, Anselmo Ramon marcou muito bem, no para um ali, salvou, recuperou bola. Não, uma partida ok, normal, tá? E o David Ricardo, né, na verdade, também muito nesse sentido, mas que eu vou colocar um jogou bem porque acaba conseguindo uma assistência, né, para Eric Pulga. E aí eu uso muito desse critério, né, do cara que tem uma participação direta ali, sempre tem uma subidinha, tá? Para a faixa um pouco acima, né, do que seria. Consegue essa assistência, né? Não sei se ele de fato buscou dar uma assistência, mas eu acho que ele tentou ali de fato o passe para o Pulga, e Pulga teve o mérito de conseguir, né, fazer uma jogada individual ali e fazer o 2-0, tá? Muito bem, vamos para o meio, né, começando com o Richarlison. Tá, os dois também vou ficar no razoável, mas eu vou pontuar aqui que foi talvez eu esteja sendo um pouquinho criterioso demais, né? Porque foram caras importantes ali para um equilíbrio, para um balanço da equipe. Muito ali mais uma vez, pelo que foi o CRB, tá? Mas eu, no geral, acho que foram dois caras importantes sendo discretos. Eu vou falar dessa forma. Richardson, para mim, trouxe um equilíbrio legal. Talvez eu pudesse estar falando aqui de um jogou bem, mas foram caras importantes, mesmo sendo discretos, tá? E agora aí sim a gente vai começar a falar um pouco mais dos verdinhos. E eu já vou... Posso já seguir direto aqui, Fábio? Vamos. Saulo Mineiro, que foi ponta hoje, é isso? Isso. Deixa eu começar primeiro pelo Mugni, tá? Vou falar desse quarteto aí de ataque. Mas o Mugni, que é o cara ali que faz a dupla, né, um pouco mais avançado, mas é um meia, né, um meia de origem, um meia que muitas vezes vem junto de Patrick, vem junto de Richardson, cara que tem um equilíbrio muito bom, já fica aí no jogou bem, tá? Pode colocar aí esse jogou bem para Mugni, e um jogou bem com uma medalhinha de bronze. Já vou distribuindo aqui essas medalhas, tá? Porque fez uma partida legal. Tem sido aquele maestro do Vozão, né? Um cara com bola muito importante, ligando o time ao ataque, e sem bola também tem sido uma peça de equilíbrio ali na subida de pressão, numa recuperação de um bloco mais alto. O Mugni tem feito isso muito bem. É o cara que essa coordenação desse meio campo, do meio para frente, passa muito por ele. Do lado direito, o Saulo Mineiro, que hoje, né, ele vem muito para dentro, né? A gente conversou aqui ainda no chat privado, né, se ele foi ponta, se ele foi mais centralizado, mas tá bem colocado aí o Campinho. É um cara que vem, é um cara de muita força, que vem desse lado aí para dentro, né, junto com o Ailon, pesam bem ali a área. Eu acho que é uma dupla que a gente já via, né? Era uma dupla que já vinha sendo titular no Vozão, mas a gente viu, às vezes, o Ailon um pouco mais aberto, e agora com o Léo Condé também vem chegando na sua melhor versão, né? De estar jogando um pouco mais próximo da área. Saulo Mineiro dá esse
dá esse apoio também, consegue fazer, por ser um cara bem mais físico até do que o Ailon, né? Um cara de mais fisicamente com mais força, até com mais velocidade do que o próprio Ailon, consegue dar esse apoio. Eu vou ficar no razoável, tá? Sobretudo porque a gente vai falar de Ailon e de Pulga, que foram os autores dos gols, mas pontuando que Saulo Mineiro tem sido importante para essa equipe do Vozão. E aí, Ailon com o jogou bem e a medalha de ouro, e Pulga com jogou bem e a medalha de prata, para a gente encerrar aí esse campeão hoje do Ceará, dos titulares, que basicamente não teve ninguém mal, tá? A gente teve discreto, e aí os discretos hoje eu acho que ficaram suficientes no razoável. Tá bem colocado aqui para esse time titular, porque eu acho que foi muito isso. Foi uma partida no time onde basicamente nem quem eu coloquei nesse pódio, Mugni, Ailon, Pulga, o Richard também, e o David Ricardo, que também estão aqui no Verdinho, ninguém foi assim, esse cara aqui atropelou, esse cara foi um craque, esse cara foi um absurdo, esse cara aqui botou o CRB no bolso. Não. Foram só ali os caras um pouco mais decisivos. Pulga, gol, né? Bola na trave que gerou o gol de Alisson e depois faz de Ailon. E depois faz o seu gol. Ailon que aproveita ali, né? Um pouco do faro dentro da área, um pouco do bom momento de aproveitar essa bola na trave do Eric Pulga. Richard por ter feito defesas interessantes ali, por ser uma peça de experiência dentro do time. David Ricardo pela defesa não ter sofrido, e ele acaba com assistência, né? E o Mugni também muito pelo momento como um todo, de ser esse maestro, de ser essa peça hoje extremamente importante, né, para o Ceará, seja jogando um pouco mais avançado, seja jogando um pouco mais recuado, né? Tem sido um elo aí de muito equilíbrio e de lucidez dentro da equipe. Bom, já temos aí as medalhinhas, né? Ailon com a de ouro, Eric Pulga com a de prata e Mugni com a de bronze. Antes do Léo Condé, vamos avaliar os jogadores que entraram no segundo tempo. Todos eles entraram ali mais na parte final, né? Não tiveram tanto tempo de jogo. Dá para destacar alguém, JP? Eu vou deixar as 3 últimas alterações, que foram exatamente... a última de todas foi o Recalde, mas o Thalisson e Andrei eu vou deixar sem nota, tá? Porque entraram já na reta final, um jogo já muito moroso, basicamente não tiveram nem muitas chances. Enquanto o Irmer e o Lucas Rian, eu vou colocar no razoável, porque entraram ali dentro de um momento confortável para o Ceará, né, no jogo, com o placar feito e com um adversário que não levava nenhum tipo de perigo, que parecia não ter tantas ambições, né, já naquele momento. Entraram ali basicamente porque tinha que terminar os 90 minutos e com o 10 já sabia que poderia rodar ali o seu time, né, num jogo fora, que é sempre importante. E aí, pontuado todas as alterações, o professor Condé hoje, justíssimo, jogou bem. Né? Eu acho que no momento que o seu time não sofre, né, você tem ali, dentro da sua escalação inicial, praticamente não, ninguém jogou mal. Né? Não sei se amanhã aí essa repercussão, alguém vai discordar de mim, mas de fato não vi nenhum titular do Ceará no jogou mal. Isso também é mérito do professor, né? Isso aí também é mérito da construção, é mérito do dia a dia, é mérito da estratégia, e o 2-0 coroa bem, né, o que foi isso, e aí o professor fica também no jogou bem. Lógico, eu poderia falar que iria muito bem caso o time tivesse, não, o Ceará hoje atropelou o CRB, foi muito melhor, o CRB não viu a cor da bola. Não, foi um time matreiro, sabendo se defender, sabendo se postar e sabendo muito bem aproveitar as oportunidades que criou, que foram poucas, mas foram suficientes, e era exatamente disso que o Ceará vinha precisando. Muito bem, então avaliamos aí os jogadores do Vozão. Thiago Minhoca já está por aqui. Minhoca, você não viu, obviamente, o jogo, né? Porque você estava no Castelão para o jogo Fortaleza e Ferroviário, mas deu os seus 2 dedos de prosa aí do resultado, né? Que é importante aí para o Ceará não se distanciar do G4 e ainda manter viva aí as chances de subir. Boa noite, Fábio, JP, pessoal está acompanhando. Não, o jogo ele era de suma importância, né, para o Ceará, assim, era um jogo, a gente já tinha no começo da rodada ontem, né,
o patamar já subindo para 36 ali do quarto colocado. Ou seja, o Ceará já começava a partida com 7 pontos de desvantagem. Fora que o Santos jogaria, o América Mineiro jogaria, tinham jogos propícios para vencer, acabaram não vencendo, empatando, né? E o Goiás, que enfrentava o Brusque, que jogava depois e tinha tudo para ganhar, como ganhou, né? Acabou até ganhando bem, por 4-1. Então, esse era um jogo, momento chave. Primeiro porque enfrentava um CRB que vem muito mal. Então, era um jogo para conseguir aliviar as 2 últimas derrotas dentro aliás, a que foi fora de casa para o Goiás e a dentro de casa exatamente para o Mirassol. E quando você olha assim, em termos gerais do resultado, né? Que claro, não tem como falar do jogo, não deu para acompanhar. Tentei olhar ali pelo celular, mas só vi o gol do Pulga, né? Uma jogada que foi uma bola longa e o Pulga definiu ali o 2-0. Mas no geral, eu vejo que é aquele resultado que volta, né, ao Ceará acreditar nessa possibilidade de retomada. Só que uma coisa que eu já tinha falado aqui no jogo passado, né? O Ceará precisa ir bem contra as equipes que estão disputando diretamente com ele. O Ceará até agora só bateu um Novo Horizontino no jogo lá do primeiro turno desses adversários que estão brigando diretamente, né? Então não venceu o Santos, não venceu o Sport, não venceu o Mirassol, já fez os 2 jogos com o Mirassol. Então, dentro dessas disputas, o Ceará vai precisar ir bem nesses confrontos diretos. Então vai vir uma nova oportunidade, já na segunda-feira contra o Novo Horizontino, um jogo de suma importância para o Ceará, né, colar nesse G4, porque vai ter momentos que as equipes vão tropeçar, como o Santos tropeçou hoje, como o próprio América Mineiro. E aí, para quem está perseguindo... Mirassol, né? O próprio Mirassol. Então, assim, você precisa ter sequência positiva. Né? Assim, a gente consegue ver as equipes oscilando, mas são equipes que já estão na parte de cima. Quem está vindo atrás, esse tem que ter sequência de resultado positivo. Para quando chegar lá, continuar somando pontos para conseguir entrar de vez nessa disputa, né? Na briga pelo acesso. É isso. O Ceará vai ter agora essa janela de oportunidade para, de fato, provar, né, mostrar e provar que está nessa briga, que está com tudo nessa briga. Tem muita coisa ainda para rolar e acho que é o passo importante, né? Ir para esse jogo contra o Novo, justamente podendo vir de um momento bom, de vitória, vai ser muito importante aí trazer esse resultado positivo nessa próxima partida, nesse confronto direto, como o Minhoca já bem explicou. Boa, JP. Então é isso. Fechamos aí a análise de Ceará e CRB. CRB 0, Ceará 2.